E aí, pessoal, estamos aqui no mais um grupo de estudos de Go e hoje nós vamos ver como comprimir e descomprimir arquivos zip. A sugestão do Felipe, que teve que trabalhar com isso essa semana, ficou de vir aqui explicar pra gente e não está aqui, então eu que vou explicar. Então tá aí o puxão de orelha no Felipe, que era para estar aqui sim. Essa Ele história de ficar puxou aí. a bola, mas passou. Fica indo na faculdade, tendo aula, coisa estranha. Bom, então vamos lá, já tem um exemplo aqui pra gente. Esse exemplo já está disponível lá no nosso material de estudo. Deixa eu fechar aqui, que eu vou abrindo conforme eu vou explicando. Mas ele já está disponível lá no nosso material de estudo, que está crescendo para chuchu, já tem um monte de exemplos, né? Esse aqui também já está lá, depois a URL vai estar no na descrição do vídeo. Bom, comprimir um arquivo para zip em Go é bastante simples. Você precisa de um vetor com os arquivos que você vai comprimir. Depois tem um mecanismo, num próximo dia aí, uma próxima vez, tem um mecanismo que é um walker, que vai caminhando entre diretórios e a gente pode usar para fazer essa mesma coisa aqui. Quem sabe a gente faz uma versão otimizada disso daqui. Mas por enquanto o vetor de arquivos está simples, né? Ele é simplesmente um vetor aí com várias strings. Aí você cria o arquivo zip, vai receber um descritor para ele. Então o arquivo zip está criado. A gente já deixou um defer aqui para quando terminar o programa ele fechar isso, fechar o descritor. Você cria um writer para gravar efetivamente no arquivo, né? Então ele vai receber o arquivo e vai criar um new writer. Tá aqui o new writer, a mesma coisa, o new writer precisa ser fechado. Então quando o programa terminar ele vai fechar. Aí nós vamos abrir cada um dos arquivos zip. Aliás, cada um dos arquivos que nós queremos comprimir, né? E vamos colocando eles dentro do zip. Aqui ele está só colocando um print na tela para mostrar. Opa, alguém chegou aqui. Aceitar. Aqui ele está só colocando um print na tela para mostrar que agora ele vai comprimir o arquivo número tal, nome tal. Aqui nós estamos abrindo o arquivo que vai ser comprimido. É a mesma coisa, quando fechar o programa vai fechar esse arquivo. Isso aqui é um negócio que eu não gosto muito, tá? Ter um defer dentro de um for não é um negócio muito legal. Se puder evitar, evite isso. Por quê? Porque o defer só vai ocorrer quando a função termina, ou seja, só vai ocorrer depois que todas as interações do for forem satisfeitas. É uma boa ideia evitar esse tipo de coisa. Seria facilmente evitado colocando isso dentro de uma função menor. Que, aliás, aqui eu de propósito fiz tudo sem usar nenhuma função. Esse aqui é um grande main, só para poder explicar tudo de uma carreira só, sem ter que ficar pulando para funções que confunde o pessoal. Aí a gente precisa pegar algumas informações do arquivo que vai ser comprimido. Para isso a gente usa essa função aqui, que vem do package OS, que é a stat, e vai pegar o status do arquivo mesmo. Ele precisa disso porque ele vai passar para o cabeçalho do arquivo zip. E a gente, já que já estamos com essa informação mesmo aí na mão, a gente printou o tamanho do arquivo que vai ser comprimido, só porque a gente já tem essa informação aí de graça para a gente. Bom, aí vem o método de compressão, né? Aqui a gente colocou esse deflate aqui, mas na verdade só existe os dois, né? O store e o deflate, ainda não existem outros métodos de compressão mais fortes nessa implementação default do Go. Mas, enfim, para uso geral tá de bom tamanho. Aí, por fim, ele vai
gravar o cabeçalho desse arquivo que ele está gerando, né, do zip. E aí, como ele tem um reader e um writer, ele vai simplesmente copiar de um para o outro. Ele vai copiar do arquivo que vai ser comprimido para o arquivo zip e pronto. E aí ele vai fazer a próxima interação do looping. Se você estivesse fazendo um programa sério, um programa que não fosse só um exemplo, né? Esse último parâmetro aqui do copy é quantos bytes ele conseguiu copiar. E aí é bom você ver isso, você colocar isso, e se for menor do que o tamanho do buffer que você estiver usando, você simplesmente faz um looping e tal, tem que fazer um tratamento mais sofisticado. Mas aqui a gente não vai conseguir estourar nenhum buffer do default do sistema com esse tamanho de arquivo que a gente está usando, mas nem que a gente queira. E esse é o comando para zipar, né? Esse é o código para zipar. Vamos ver ele funcionando? cd zip. Aí aqui a gente tem o comprime. E aí go run main. Olha lá, né? Ele comprimiu o primeiro arquivo, que tinha 10 bytes, comprimiu o segundo arquivo, que tinha 20 bytes, e o terceiro arquivo, que tinha 30 bytes. E ele gerou o zip pra gente aqui. Né? Já com esses arquivos comprimidos. Se eu abrir isso aqui e tentar descompactar no Mac, né? Open. Deixa eu abrir aqui no ambiente gráfico. Eu vou apagar esses arquivos daqui. Se bem que ele vai descompactar num diretório, né? Mas tudo bem. Olha lá, ele descompactou aqui. E eu consigo ver os arquivos que ele acabou de comprimir, né? Então, a prova dos 9. Comprimir e conseguir abrir o arquivo depois dele comprimido. Beleza. E aí, se eu quiser fazer a operação inversa, né? Eu venho aqui, cd descomprime, e a mesma coisa, go run main. O que ele fez? Ele vai pegar o arquivo que ele tinha comprimido e vai descomprimir, no caso aqui, para esse diretório. Que é igualzinho o outro, né, que está aqui atrás. E ele conseguiu descomprimir os arquivos que estavam previamente comprimidos no arquivo zip. Para descomprimir, é mais fácil ainda que comprimir, mas tem uma pegadinha que eu vou explicar. Tá aqui essa função aqui, esse exemplo para descomprimir arquivo, ele é bem simples, mas ele tem um problema. Ele não dá suporte a diretórios. Eu fiz isso de propósito, para ser extremamente simples. Depois, se o pessoal precisar, é fácil fazer um exemplo que contempla subdiretórios e faz isso em looping, e se o diretório não existir, ele cria e papapá. Mas esse exemplo aqui, para ser bem enxuto mesmo, ele não dá suporte a subdiretórios. Ele simplesmente descomprime todos os arquivos aonde ele está e pronto. O que às vezes, se você só quer comprimir para o uso geral, às vezes se você só quer comprimir alguma coisa que você quer que o seu cliente baixe ou coisa assim, já satisfaz, né? Porque geralmente é uma lista de arquivos. Mas enfim, depois a gente faz um exemplo mais completo usando subdiretórios. O que ele faz aqui é abrir o arquivo zip, né? Que ele vai ler, aí ele vai ler num looping todas as entradas, todos os arquivos que estão dentro do zip. Eu vou printar na tela aqui o que ele tá, qual é o arquivo que ele está lendo.
Aí a gente abre o arquivo dentro do zip. A mesma coisa, né? Ele vai fechar quando terminar. Ele abriu um header aqui, ele vai fechar quando terminar. O que é ruim, porque ele está num for. Se tivesse muitos e muitos arquivos, isso aqui só vai fechar quando ele terminar o programa. Então é uma coisa que vai ficar ocupando memória aí. Não é uma boa prática, mas tudo bem. Aí ele vai criar esse arquivo no nosso diretório atual, né? Aqui ele tem como você saber se esse arquivo que está sendo aberto, se esse arquivo que veio aqui do zip é um diretório. É isso que eu estava falando, que no nosso caso nós não estamos verificando, nós estamos supondo que é arquivo e bola para frente. Então ia dar um erro aqui se fosse um diretório. Bom, aí criou o arquivo, já deu as permissões para o arquivo e tudo, né? Falou que se ele existir vai truncar ele e tudo mais. Mesma coisa, né? Quando ele acabar o looping e ele acabar o programa, que ele vai fechar esse descritor. E por fim ele simplesmente leu do zip, já descomprimido, porque quando você lê ele já descomprime para você, e gravou no descritor que a gente abriu aqui do arquivo. E pronto, fez isso uma vez para cada arquivo. No nosso caso só haviam 3 mesmo. E pronto, descomprimiu o arquivo. Então, descomprimir sem dar suporte a diretórios é bem simples, né? Mais simples até do que comprimir. Bom, e é isso. Perguntas, pessoal? Pessoal calado hoje? Para variar? Eu tenho. Fala aí. Primeiro é que provavelmente seu arquivo zipado aí deve ter ficado maior que a soma dos arquivos Certeza. que você zipou. Certeza. Esses arquivos de exemplo são tão pequenos que eles nunca vão conseguir ser comprimidos. Outra coisa... Na verdade, eles são maiores, tanto o zip quanto a soma dos arquivos comprimidos é maior do que o espaço, é menor do que o espaço que está usando em disco. Sim, concordo. Peraí, antes de você fazer a pergunta, vamos provar isso pro pessoal. cd.pom... Não, vamos no descomprimir que tem todos. O outro eu apaguei os arquivos. Descomprimir. Eram 60 bytes, 10, 20 e 30, tá? Ó, 10, 20 e 30. Comprimido ele ficou com 410. Sim. Mas se eu der um arquivo zip, ó, 4K no disco. Sim. Teste 1, 4K no disco. Ou seja, todos eles estão maior que 4K. Ou melhor, todos eles estão menor que 4K. Disco você compactou. Você Oi? pegou 12K e colocou em 4. Ah, sim. Tá. Mas vamos aqui um pontozinho rápido. É mais sobre a questão do defer. Tá? Ok. Ali, talvez uma coisa que possa ser feita é criar uma função anônima, pegar o bloco de loop, criar uma função anônima e chamá-la, né? Sim, isso. Você pode ou criar uma função anônima só para chamar ela, para desempenhar aquele trabalho e morrer em seguida. Para fazer o defer rodar. Sim. E isso seria uma alternativa bem viável. E a outra função é que eu, de propósito, escrevi tudo num linguição só, né? Mas o certo seria ter quebrado em pequenas funções, tal, mais organizado, códigozinho, tal. E aí não teria o problema. De eventualmente a gente escrever uma função e chamá-la para poder rodar defer em loop, isso é uma coisa que a gente faz, né? Sim. Só para seria como criar um bloco vazio no C. Porque é estranho, defer, se fosse em C++, esse defer seria a chamada do destrutor e ela seria no final de cada escopo.
Sim, sim. E no Go é no final da função. É diferente, né? Uma semântica diferente que a gente tem que ficar ligado nela, né? Pois é, ele é uma pegadinha. E quando eu descobri isso, eu só descobri porque eu estava estudando possíveis erros em Go, né? E as coisas que podem causar um grande problema quando você está distraído. E essa é uma delas. A gente sempre supõe que vai finalizar no bloco de código que você tá, e não é. Sim, eu suponho que é no escopo, porque a maioria das linguagens faz assim, e Go faz diferente. Agora, o Defer é algo no Go muito novo, né? Assim, eu nunca vi Defer em lugar nenhum. Você já viu em algum outro lugar? Ah, você diz em outra linguagem? É, esse mecanismo, eu acho que ele é só do Go mesmo, né? Outras Isso é algo linguagens novo, né? têm outras maneiras de atingir o mesmo objetivo, mas igual o Go, eu só vi o Defer mesmo, eu É, só vi no Go. Assim, desse jeito, eu só vi no Go. sim. E, Ah, aliás, mas é é um isso. mecanismo fantástico, né? Eu gosto também. Eu gosto. Não, se você tem muitos pontos de saída da função, que não é que nem, por exemplo, essa função aqui, que tudo bem que está um linguição, mas é só por causa de um exemplo. Ela tem muitos pontos de saída, né? Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de saída. Sete, se contar o último, né? Sim. Você já imaginou se eu tivesse que garantir em todos eles que eu fechei o arquivo? É. Né? Não ia rolar, ia ficar um código esdrúxulo. O Não, Deferes. em C a gente faz isso com o Gotu, mas isso é conversa para o aqui. Gochu é uma instrução injustiçada. Também acho. Nossa, que assunto polêmico. Eu tenho professores que estão tendo convulsões agora, do tipo. Então é pedir para ler o código do Linux. É só para ver o tanto Gotu que tem lá. É verdade. É bem diferente. O Mosquito, que é aquele broker de MQTT também, é cheio de Gochu, dá até raiva de ler aquilo. Mas esses gotinhos para tratamento de exceções, assim, né? Exceção é a palavra que a gente vai falar e o nego vai achar que tem exceções, né? Tem try-catch. Mas para tratar problemas, isso é comum, isso é usado e não é uma prática ruim, não. Verdade. Mas é Não, isso, e o ponto principal é mais do defer mesmo, tá? pro compilador, o compilador não sabe se é while, do while, if, vai tudo virar jump. Sim. Bom, e é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para falar? Que aí a gente para a parte gravada. Vocês sabem que eu gosto de partes gravadas pequenas. Bom, então é isso aí. Agora a gente vai para a parte não gravada, que geralmente o pessoal bate mais papo. E nós nos vemos na semana que vem. Até mais, pessoal.